Alô, Baixada Santista, sem reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, nós temos como convidado o advogado Armando de Matos, gentilmente vindo ao programa. Armando aqui numa elegância ímpar, grande Armando, bonito, bela gravata. Chegando agora Cassione, Vicente Cassione, que deve ter, sem dúvida nenhuma, superado os transtornos do trânsito na nossa cidade. De manhã, estava tudo parado. São Vicente, a entrada da cidade, e é natural que demore para retomar o dia a dia. Eu vi um colega, Cassione, boa tarde, vamos colocar o microfone em você, daqui a pouquinho você já vai poder falar. E você sabe que um dos internautas que postam coisas no Facebook postou a tabela de marés. O Cassione, que é um expert em tudo, vai poder explicar melhor. Mas o internauta postou uma tabela de marés e de que a maré ontem estava baixa. Portanto, aquela história de que os canais ficam cheios porque a maré está alta, pode ser que, no caso de ontem à noite, não se confirme. Armando de Matos, boa tarde, obrigado pela participação. Vicente Cassione, boa tarde, obrigado pela participação. Eu vou começar com o Armando, que é o convidado, e o Cassione, nosso comentarista, vai poder depois fazer suas considerações iniciais. Mas, Armando, boa tarde, obrigado pela participação. Advogado criminalista, de uma maneira geral, se preocupa com as enchentes na cidade também ou não? Todos nós, boa tarde a todos, ao professor Cassione, ao Augusto, todos nós. Ontem foi uma noite de terror. Eu tenho certeza que hoje várias pessoas chegaram com atraso no seu serviço, na escola. Foi uma noite terrível, coisas da natureza. É verdade. Cassione, boa tarde, obrigado pela participação. Tem lógica a tabela das marés? Eu estou falando o que eu ouvi, não confirmei, mas nas redes sociais estava essa informação que a maré estava baixa, portanto, boa tarde. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Armando, boa tarde, caríssimos telespectadores. Lógica tem, o que não tem lógica são informações desencontradas. Eu ouvi gente do clima falando hoje que a maré ontem estava alta e gente falando que a maré estava baixa. De qualquer maneira, a maré não fica alta o dia inteiro, nem baixa o dia inteiro. Não é? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que se o canal estiver recebendo água pluvial e a maré estiver baixa, a água vai mais depressa embora. Se a maré estiver alta, a água demora mais para sair. Porque o canal não enche o mar enche o canal. Então, por mais água que você possa ter no canal, se o canal estiver sem assoreamento na praia, livre, isto é, desde do ponto onde tem aquelas comportas, ou existiam aquelas comportas, até o mar, se ele estiver livre, o mar recebe toda a chuva que cair, o mar não inunda. O grande problema não é esse. O grande problema é que a cidade tem um sistema de rede pluvial, isto é, a rede que recebe a água das sarjetas, a água que vai para os bueiros, desde 1913. Os primeiros lances foram construídos no tempo do Saturnino de Brito. E de lá para cá, não é de hoje, já faz uns 40, 50 anos, que as artérias obstruíram. Você não tem como limpar essa rede, tudo que vai para o bueiro vai para a rede, a própria rede envelhecida, ela, como se fosse artéria coronária, como se fosse o colesterol grudando. Então hoje a luz desses canos, luz é o tamanho do diâmetro livre de um encanamento. Se a luz do cano, se é um cano dessa largura, desse diâmetro, se a luz for essa, a água passa de um jeito. Se a luz for essa, passa de outro jeito.
O que nós temos são bueiros entupidos, rede pluvial antiga, superada. Eu me lembro, por exemplo, que na minha infância, eu tinha 10 anos de idade, construíram, porque a minha rua era Gonçalves Ledo, ela ia até a Evaristo da Veiga, da linha da máquina Evaristo da Veiga, ela era pavimentada. Da Evaristo até a Carvalho de Mendonça, era areão, vala a céu aberto. Então, naquele tempo, construíram a continuidade da rede fluvial e de esgoto. Isso faz mais de 60 anos. Imagine o que foi feito antes disso. Junta-se a isso a vontade dos políticos de não construir nada embaixo da terra. É evidente, porque você, para fazer hoje uma nova rede, você tem que rasgar, não é uma pontinha de safena, sim, você tem que rasgar a cidade inteira e para fazer um novo encanamento numa cidade inteira. Deixa eu só te interromper, fizeram isso em Tóquio, viu? Sim, mas Tóquio... Recentemente, um amplo, numa dessas enchentes no começo do ano, eu vi uma matéria em Tóquio, um dos projetos que foi feito, gastaram 750 milhões e fizeram uma ampla reestruturação do sistema pluvial. Você já viu Londres inundada, não? Você já viu Paris inundada, com os carros boiando? Você já viu Roma inundada? E são cidades de rio. Londres é o Tâmisa, Paris é o Sena, né? o Tibre em Roma. Portanto, a água que cai nessas cidades vai para um rio. Sim. Mesmo que o rio transborde, foi preservada a calha, de tal maneira que você não tem inundação da cidade. Você tem na verdade, ele até serve como canal para absorver toda essa quantidade de água. Aproveitando o que o professor Cassione disse agora, o Japão saiu da guerra destruído, falido, quebrado, e hoje é uma das maiores potências. A mesma coisa com a Alemanha, Sim. Não tinha uma cidade de pé. O político japonês faz bobagem, ele pega uma espada e corta a barriga, faz um harakiri, igualzinho aqui. Se fosse aqui, ia faltar espada. Se a moda O pegasse. ministro José Eduardo Cardoso entregou as pontas, o Cassione. Eu acho que entregou tarde. Eu acho que ele entregou tarde. Primeiro que, na minha opinião, ele não está bem de saúde. É verdade. Perdão. Ele tinha um diagnóstico de câncer que teria sido tratado e superado, mas a aparência física dele não é me boa. agrada, me causa uma inquietação. Eu fui deputado com ele, mas uma boa pessoa. eu considero honesto Uma boa pessoa. e um homem que não tem o que se atacar, né? É verdade. Só que a paciência dos mais idealistas e dos mais leais tem um momento que o sujeito olha para o espelho e diz assim, você aí, eu estou te reconhecendo, você sou eu? Caramba, eu preciso cuidar um pouco de você também. E é assim que as coisas têm que acontecer, às vezes cuidando tarde. Às vezes cuidando tarde. Cuidar é importante em tudo. Por que a cidade entope desse jeito? Pelo lixo que todo mundo joga em todo lugar. E aí, na hora que a cidade enche, as pessoas dizem, mas inundou. Claro, o que entupiu tudo, o que criou essa condição hoje de drenagem na cidade de Santos e na região, é exatamente lixo, falta de urbanização correta onde vai sendo urbanizado, para não contar as torres gigantescas que estão aí, congestionando e sobrecarregando o sistema de esgoto. Quando foi projetado o sistema de Carvalho, esgoto... Daiane, Claro. não é? Vicente Carvalho sofreu também, várias cidades, Itararé em São Vicente, também parece que São Vicente sofreu demais. Nós estamos a rua Messiaçu em São Vicente, está aí Cidade Náutica, São Vicente realmente Jardim Rio Branco. Afora isso, as ruas são as mesmas, como informou agora o professor Vicente Cassione. Não se produziu nada, a única alteração que nós temos é a Avenida Perimetral, que foi feita pelo governo federal. Não se cria alternativas. E outra, o transporte coletivo. As pessoas precisam ter automóveis, motocicletas, porque o transporte coletivo em massa na nossa cidade e nas nossas cidades no entorno, ele não funciona. Você sabe que o VLT parou, né?
Parou o VLT? Parou porque não tinha condição. E nós alertamos isso. Agora, você imagina como a gente pode fazer o planejamento viário da cidade e do transporte coletivo com um modal que, se for Santos, todo mundo sabe que a cidade, a Baixada Santista é o maior índice pluviométrico, acho que do Brasil, não é? Tinha um número assustador. Se vai ter interrupção toda vez que chover, não podemos contar com o VLT. Sim. É Amazônia e Santos e região. Santos e região, naturalmente. A Baixada Santista como um todo recebe uma quantidade de chuvas. Santos, Cubatão, talvez em razão da proximidade com a Serra do Mar, São Vicente, e o VLT parou. Imagina só o transtorno que seria se tivesse todo mundo dependendo do VLT. Mas sabe por que parou o VLT, né? Porque desceu do morro do Zé Menino, do morro Santa Terezinha, desceu lama, desceu lixo jogado nas encostas, desceram troncos, essa árvores. Foto mostra até uma casa do Morro Santa Terezinha meio aqui. Então. Aliás, o Morro Santa Terezinha passou por uns apuros num processo lá, não é isso? Recentemente. Tinha que fazer uma série de obras lá de contenção, investimento, de reflorestamento, para poder manter e diminuir a quantidade de obras. Você acompanha esse processo? Não acompanhei esse processo. Eu estive lá muitos dias numa festa, numa outra cerimônia, e o pessoal reclamando, porque aquilo quando chove é terrível. E uma obra muito grande precisava ser feita, mas não foi feita. Mas tem bala lá, Santa Terezinha tem bala, mas é muito caro. Você fazer uma estrutura dessa que inviabilize queda de pedra, de barreira, é muito caro. E eu não sei quem é que vai pagar. Se é o condomínio, responsável. Eu acho que é do condomínio, né? O cara vai morar no Santa Terezinha, ele tem que saber que o condomínio barato não vai ser, né? Mas a característica dos morros de Santos é isso que as pessoas têm obrigação de saber. Aliás, aquela foi vereadora e que hoje está no SPU. Cassandra Maroni Nunes. Que era geóloga. Geóloga. Sabia muito bem disso. O que acontece, os morros de Santos, eu faço a comparação de você fazer o bolo está pronto, aí você pega aquele marshmallow, né? Não sei se é isso o nome, aquela glace. Marshmallow, sim, glacê. Glacê. Pega aquilo, né, e reveste o bolo. O Morro de Santos é um bolo de pedra revestido de glacê com terra. O maior. Coloca um negocinho lá e ele tomba. Não, escorrega. É verdade. Em 1956, e eu fui lá ver no dia, porque eu morava perto, desceu toda a parede de terra que estava grudada no morro, na encosta do Santa Terezinha, e arrasou um trecho da rua Godofredo Fraga, matando muitas pessoas, destruindo muitas residências. 1956. Foram duas tragédias, em janeiro e em março. Por que aconteceu isso? Claro, se você olhar o Morro Santa Terezinha hoje, atrás desses condomínios que construíram gigantescos, sim, você vê lá um paredão de pedra. Todo aquele paredão de pedra que é o morro hoje, era tudo revestido por terra e árvores. Um dia veio tudo para baixo. Você imagina o que aconteceu. Em Angra, não lembro se foi em Angra, nós tivemos um desses episódios de ceder toda... Foi em Angra, mas falando aqui de Santos novamente, professor, nós tivemos aquele caso do Monte Serra, que caiu em cima da Santa Casa. Sim, mas foi antes. Foi antes, bem antes, mas aconteceu a mesma coisa. O mesmo episódio. Eu não sou especialista geólogo, mas como é que isso vai acontecer qualquer hora. Eu quero só fazer aqui uma colocação. A Cassandra Maroni só permitiu que a Câmara fosse construída ali depois que fizesse uma obra. Ela inclusive, foi uma das críticas para que a Câmara só fosse para lá depois de uma obra que, me parece, posso estar enganado, mas custou, acho que 1/4 da obra da Câmara. Uma contenção. Foi feita uma contenção propriamente para isso, para estancar essa... Então ela sabia do perigo, ela sabe do perigo. Todo mundo sabe. Quando houve essa tragédia que eu estou dizendo, em 56, o Monte Serrate desceu para Senador Feijó. Para você ter uma ideia, a terra entrava dentro das lojas, levando aquela porta de aço que desce e sobe,
entrava para dentro daquilo e não, tomou todo o interior das lojas. O desabamento foi no Monte Serrate, gravíssimo. Teve um desabamento grave na Caneleira, naquele ano. O principal foi o do Santa Terezinha, que foi uma coisa horrível. Não é? E todo mundo sabe onde está o perigo. Só que ninguém projeta, ninguém planeja, ninguém previne. Todo mundo sabia que vinha essa chuva ontem. É verdade. Todo mundo estava sabendo. Qualquer idiota que mora em Santos, quando você tem uma temperatura seguida, abafada, de 37 graus, 3, 4 dias seguidos, e a frente fria não está conseguindo entrar, porque o ar quente e a alta pressão não deixa passar, quando rompe, é o que a gente viu. Mas... como é que você viu a saída do ministro Eduardo Cardoso? Que era esperado, ele já havia se manifestado, recentemente não, ano passado ele já falou aquilo sobre as cadeias, eu já achei aquilo estranho quando ele disse que preferia a morte do que ser preso. O ministro mais longevo do governo PT foi o Márcio Thomas Bastos, ficou 8 anos. E esse é um professor, ele é um técnico, ele não é político, em que pese ter sido deputado, mas eu tenho certeza que não está no sangue dele aquilo. Então, eu tinha certeza que ele não ficaria até o final, não. Mas, Armando, o Márcio navegou num veleiro... Com águas tranquilas. Em águas tranquilas. Sem tempestade. Este está debaixo de procelas e tempestades o tempo todo. Então, tem uma hora que o cheiro não aguenta mais. Fora a perspectiva de que pode vir coisa por aí que ele não quer estar gerindo a Polícia Federal... Para não parecer que ele já está sendo acusado, ele já foi acusado em vários episódios de não ter comando sobre a Polícia Federal. Mas ele não tem o comando, ele é a pessoa que nomeia. Mas tem que explicar isso para os caras do PT. Então, mas entenda o seguinte, ele é o ministro, ele nomeia. O delegado da Polícia Federal vai fazer o inquérito dele da maneira que ele entenda ser a maneira correta. O ministro não pode chegar e falar, pega o inquérito e rasga, acaba com isso porque eu sou o ministro e eu quero. Não é assim. Mas eles queriam, esse é o problema. Não, mas aí a questão não é dele. Eu acho que ele foi ele teve a maior ética possível. Tentou ficar... E num dos episódios ele chegou a ligar num dessas operações, ele chegou a ligar para o delegado da Polícia Federal, acho que foi até no caso do filho do Lula. Sim. Ele interferiu para saber se os trâmites tinham sido adequados. A única vez que eu vi ele mencionar alguma coisa, ele disse, eu só gostaria de saber o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, só isso. Mas não que ele fez alguma intervenção, fez alguma... deu a ordem, isso não, isso ele não faria. O ministro da Justiça, dependendo de quem ele seja, pode ter interferência, sim, na hora das nomeações. Se ele nomeia, por exemplo, a chefia, superintendente da Polícia Federal de tal lugar, um amigo dele, esse superintendente coloca determinados delegados em áreas estratégicas. Você tem um jeito de blindar de alguma maneira as coisas. É que desta vez não é a Polícia Federal sozinha. É a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E é muita gente mexendo. E o próprio juiz, né? Pois é. E o próprio juiz. Então, quando tem muita gente mexendo, você não tem condição de evitar, porque este pode concordar em se omitir, mas aquele outro não. Aquele põe a boca no trombone. Então, é mais difícil. Eu, particularmente, acho que eu concordo com o Cassione. Primeiro, ele deve ter pensado na saúde dele e o momento que ele está vivendo, por mais que até tenha se recuperado, é um momento delicado que ele precisa repensar. O cuidar é fundamental, né? Você alertou. Claro. O cuidar é fundamental. E na própria imagem dele também, né? É verdade. Agora, me chamou a atenção, o Cassione esteve aqui semana passada e relatou o descontentamento dele com a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E a Ordem agora está pedindo que o Senado afaste o Delcídio Amaral das atividades. Na avaliação do relator do processo no Conselho Federal, a gravidade dos casos relatados sobre o senador desgasta a imagem não só do parlamentar, mas também no Congresso. A OAB vai encaminhar um requerimento pedindo o afastamento do Delcídio. Vicente Cassione. A OAB, eu já disse uma vez aqui, vou repetir. A OAB, ela, pelo advogado, faz muito pouco. E sempre fez muito pouco. Eu tenho 50 anos de profissão. A OAB, ela é muito mais madrasta, no mau sentido, hein?
porque há madrastas que são Boas. melhores do que boas mães. Ela é mais madrasta, no mau sentido, é a madrasta mãe das duas irmãzinhas da Cinderela. A madrasta da Cinderela. Com os advogados, a OAB é mais madrasta do que mãe. Mas, politicamente, a OAB sempre teve uma tradição de influir e influir de forma lícita, limpa, imparcial, isenta, corajosa, em favor daquilo que é a estrutura do Estado democrático de direito. Tanto que na época dos chamados anos de chumbo, quem é que falou? Só a OAB. Magistratura caiu de 4, Ministério Público ficou de joelhos. Quem foi para o enfrentamento foi a OAB. Só e só. Hoje, a OAB não tem mais esse prestígio. Primeiro, porque os advogados se multiplicaram como bactérias. Então você tem advogado sobrando em todos os lugares para onde você olhar, você tem um advogado. E isto com exame de ordem reprovando 80% Mais de 80%. dos concorrentes, exatamente. Então, primeiro, desmoralizou. Segundo, muitos advogados, por serem muitos advogados, começaram a jogar no time do cliente. O advogado criminal, ele não pode jogar no time do cliente. Se o cliente tem quadrilha ou bando, o advogado criminal não pode ser cúmplice da quadrilha e do bando. Ele pode defender o cliente, mas ele não pode fazer o jogo do cliente. Ele não pode ser o avião do cliente, ele não pode levar o celular lá para dentro, ele não pode ser o elo de ligação entre o fora e dentro da prisão, e assim por diante. Então, a OAB se desmoralizou muito pelo fato de ter se partidarizado e ter escolhido para dirigi-la figuras como regra, principalmente em nível nacional, sem expressão nenhuma. E quando você não tem autoridade moral no sujeito que ocupa o cargo, não adianta ele ter o cargo. O cargo só pode ser exercido com força quando há uma força moral em quem o exerce. É verdade. Senão perde a... Acabou. Como é que você vê essa cobrança da OAB para que o Supremo afaste o Delcídio? Também não ficou uma coisa de mexer, o Supremo mexer... Eu acho que quem tinha que caçar o Delcídio são os próprios senadores, pô. Senão fica daqui a pouco uma... Não, mas aí é a... que tem aquela aí receio, é a cassação, né? É a cassação. É a cassação. O que a ordem fala é dele continuar sendo senador. Sem dúvida. E vai votar e vai resolver uma série de coisas. A ordem entende que não. Com relação à prisão dele, não sei se nós temos tempo para nós falarmos sobre isso, só foi preso por pressão. Não era caso de estado flagrancial, ele não precisava ser preso, poderia responder aquilo em liberdade. Falou besteira, falou demais, mas eu entendo que a prisão dele foi um exagero, os próprios ministros do STF ficaram com uma saia justa tremenda, mas não carecia de ser preso. Esse é o meu entendimento. Agora, com relação à ordem, a ordem está batendo no motivo dele continuar sendo senador. E poder até estar, inclusive, à frente da comissão. Acho que o PT pediu para ele sair da comissão e disse que não vai sair. Mas por que a ordem pede para ele sair da condição de senador? Ele tem um mandato. Isso aqui no Brasil está virando aquele clubinho que a gente fazia quando era criança, em que o dono da bola decidia qual era a regra do jogo. É verdade. O dono da bola levava a bola para o jogo, escolhia o time, o melhor era o time dele, os melhores jogadores, depois pênalti era quando ele achava que era, contra ele não tinha pênalti, a favor tinha. A OAB não tem que pedir nada, tem que cumprir a lei. A lei é a seguinte, ele tem um mandato outorgado pelo povo, ele não foi admitido nem nomeado com uma canetada. Na hora em que você provar, na comissão de ética, que quebrou o decoro, ele é cassado, como foi cassado o Dirceu e como foram cassados outros tantos. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a perda dos direitos políticos se ele for condenado criminalmente e receber essa pena. Aí sim o Supremo, mas particularmente também concordo com você. Fora disso, ninguém pode mexer nele. Paciência. É a lei. É a lei. A lei tem... Olha, o Marco Melhado, mandar um abraço para ele. Ele está perguntando para todos nós se a troca de paralelepípedos por asfalto diminuiu. Aliás, ele está fazendo uma observação. A troca de paralelepípedos por asfalto diminui muito a absorção da água. Claro, você impermeabilizou a cidade.
Concordo com ele, totalmente. Isso é verdade. Não tem por onde a água sair hoje, só os canais, não tem mais. Tem uma outra telespectadora aqui, ela está dizendo que o prédio Ana Cristina, no José Menino, ficou cheia de água e os carros na garagem boiaram. Olha o prejuízo. Tem uma outra telespectadora, disseram que no ano passado, quando teve o outro deslizamento, foi feito um serviço. É verdade, no ano passado teve um deslizamento, se não me engano, também no Morro de Santa Terezinha, numa casa ali, é verdade. E ela disse que onde a Defesa Civil e o biólogo fizeram com um custo por volta de R$200 mil. Aparentemente, com os noticiários, parece ser o mesmo local. Infelizmente, com a natureza não se pode brincar. Gostaria de saber se as casas quais foram construídas primeiro, as do Morro Santa Terezinha, ou as que estão ao redor do morro. Naturalmente, que as que estão ao redor do morro já eram até chalés de madeira, né? E depois foi se... Porque dizem nos comentários do Facebook que tem uma ação do ano de 2000, uma obrigação de fazer por parte do Morro Santa Terezinha. Está aqui uma telespectadora. Tem um outro, o Tárcio Coutinho está mandando um abraço, obrigado. Depois da obra da Washington Luiz, quando chove inunda e várias fissuras estão se abrindo no péssimo asfalto aplicado. A obra não tem nem um ano. Quem montou isso... Quem notou isso foi meu filho Fernando Coutinho, sempre muito atento a essas questões. Um abraço ao Tárcio e ao seu filho Fernando, que teve esse cuidado de perceber que o asfalto está criando fissuras. É uma pena, né? O problema é, você concebe que alguém possa construir casas abaixo do nível do mar? Isso é inconcebível. Sem dúvida. Então, quando se construiu na zona noroeste, o que os responsáveis tinham que fazer na época? Primeiro, um aterramento, um grande aterramento, para que o solo ficasse acima do nível do mar. Não, fizeram abaixo do nível do mar, como acontece em Vicente de Carvalho. Então, na hora em que a maré sobe, claro que inunda, com a chuva ainda mais. Agora, por que a Holanda... Os nomes são Netherlands, Países Baixos. Cassiano, eu vou discutir com você. Não, eu vou discutir com você. É abaixo do nível do mar. Eu vou discutir Por que ela não inunda? Porque lá os caras fazem direito, Cassiano. Mas é o que eu estou dizendo. Então não adianta. Os caras fazem, infelizmente. Quantos projetos você já ouviu falar para a Zona Noroeste? Pelo amor de Deus, pararam o projeto, pararam lá os Santos Novos Tempos, porque a afirmação foi, não, esse dinheiro do Banco Mundial é muito caro. Tem um dinheiro melhor. Não foi isso? Foi. Parece que nós somos idiotas, né? Sim, parece. Parece que somos idiotas. Veja. Eu não pareço, eu sou mesmo. Eu também devo Assumido. ser. Eu também devo ser, E porque eu estou esperando aqui. Cadê o dinheiro mais barato? Porque se nós tivéssemos a mesma competência, não precisa ir na Holanda, não. Tem gente mais perto ainda que faz a coisa séria, de forma séria. Sabe por quê? Porque lá, e você é um advogado internacional, sabe muito bem, que se lá o cara não fizer direito, ele responde. As pessoas têm medo. Aqui não se tem medo. Nós precisamos... muita gente torce para as coisas do Moro não darem certo, porque vai continuar aquela balela de que aqui... Nada não se pune ninguém, a tal da pizza. É a falta de pudor. É a falta de pudor, muito bem colocado, a falta de pudor. Os caras fazem as coisas na cara dura. Não tem vergonha da mulher e dos filhos. Sem dúvida, porque se você for pelo mundo afora, você vai descobrir, você vai na China, os caras constroem portos a quilômetros da costa. E não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. O porto de Roterdã, na Holanda, invadiu 40 quilômetros no Mar do Norte. E não tinha o Ibama lá para encher a paciência de ninguém. Então, infelizmente, eu não queria comentar, mas o que nós estamos vivendo hoje é uma falta. E não é culpa do Paulo Alexandre, é culpa de todos. Porque isso vem se arrastando e passa para um e passa para outro. Mas se você for olhar lá o organograma, a mesma pessoa que passou de governo para governo está lá com o negócio. Ou ele é incompetente, ou eles são incompetentes, ou tem interesses escusos,
Ou realmente querem que a Zona Noroeste afunde? Porque não é possível. No Japão, construíram uma ponte de 230 quilômetros no meio do mar, no meio do nada. Aqui nós não conseguimos construir uma ponte de 450 metros ligando Guarujá a Santos. Não, foi na China. A China construiu uma ponte de 40 quilômetros em 3 anos. Em 3 anos. Aqui você, para fazer um viaduto na Lemoa, torto, saindo do lado esquerdo da pista, levou quase 2 anos. E o outro que fizeram tem um erro de engenharia, é um erro básico, né? Então, por isso que tomba os caminhões. E o Hospital dos Estivadores? Não está pronto? Ele não foi construído? Ele não está de pé há mais de 30, 40 anos? Está. Por que a reforma do Hospital dos Estivadores tinha uma previsão de gasto de 20 milhões e já está em 40 milhões, 70% de reajuste para o hospital não ser equipado, só para reformar o que já está feito? Com esse dinheiro, se você der na mão do Armênio Mendes... Ele constrói 2. Ele constrói 2 hospitais. Todo de vidro. Você entendeu? Então eu já falei Muito isso, o bem Ministério Público tem que olhar essas planilhas, esse reajuste. Estão dizendo que estão tratando de mexer nas estruturas, que as estruturas do prédio não estavam bem colocadas. Olha, você olha para onde você olhar, você vê o que é. Não se troca uma lâmpada num prazo mínimo de 2 dias com uma coisa apagada. O Boulevard, onde está o meu escritório, tem... Ali é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. É uma pena que abandonaram o centro de Santos. Tem um lampião apagado há 1 mês. E você é um corajoso, porque você foi investir lá. Idiota. Não, eu falei que eu sou. Não, eu, Omar Laíno, né? Todos esses. Podiam grandes empresas junto com vocês já estarem lá, só que hoje o cara passa lá e fica com medo. Diferente do que fez Buenos Aires, né? Transformou uma área Sem degradada, dúvida. Horrível. E ele tem um prédio lá que é uma relíquia. Sim, ele sabe disso, por isso que preserva. E é uma relíquia. Tem 102 anos de existência. Infelizmente, o poder público não consegue entender isso. Vamos fazer um breve intervalo? É muito rápido, fique aí, eu volto já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, em frente ao... Rua Lobo Viana 89, em frente ao Unisanta, ao lado do Supercentro Boqueirão, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Eu me desestabilizei aqui com uma mensagem que eu recebi de uma telespectadora, de um telespectador, o Genivaldo Santos, o Genivaldo Santos. Augusto, o que você acha da obra da Praça da Paz Universal no Jardim Castelo? Está atrasada há 2 anos, ia custar 3 milhões e mesmo parada reajustaram para mais de 4 milhões. Doutor Cassione, o senhor tem razão, somos todos idiotas. Eu assumo. Pelo menos isso eu faço, eu assumo. Essa obra eu já li, já falei sobre esse assunto, é uma obra que realmente a gente não consegue entender porque não se chega ao final. Né? A gente sabe que o governo de São Paulo e as prefeituras, de uma maneira geral, estão com dificuldades financeiras, né? Mas o que eu não consigo entender é que, mesmo com as dificuldades financeiras, existem os aditamentos. Né? Porque se não tem dinheiro, eu acho, até vou dizer uma coisa por experiência própria, todos aqui na TV me procuraram, os programas, como sou presidente, e vieram conversar sobre custos, todos. Teve um que não falou sobre, o país vive uma crise. Aí eu não entendo, se o município não tem dinheiro, o correto não seria chamar essas empresas e repactuar, dizer, pessoal, tem que dar um desconto, diminuir, porque quando você adita, você aumenta a despesa. Claro, claro. Mas o segredo é o seguinte, e não tem segredo nenhum. A obra deveria custar, de verdade, 10 mil. O ganhador da licitação diz que vai construir por 3 mil. Ele ganha a licitação. Agora, quando ele ganha a licitação, já está combinado. Ele sabe que os 3 mil não dão para construir nem 1/3 da obra, porque a obra deveria custar 10. Aí começam os aditamentos. E os aditamentos vão se somando, que é o aditamento ao contrato. Então, o que era 10 saiu por 3, vai para 5, 8, chegou nos 10, não fizemos nem metade da obra, mudou a conjuntura, tem que mais dinheiro. Aí vem mais dinheiro. A obra que deveria custar 10, o licitante ganhou o licitado ganhou por 3, a obra sai por 30, 3 vezes mais. Esse é o jogo, tá certo? O camarada oferece por baixo, ganha, e depois, com o aditamento, ele ganha 3 vezes mais no superfaturamento. Isso é crime, isso é caso de polícia. E fica por isso mesmo. Isso é a regra, com exceções, é claro, na obra pública brasileira.
as páginas amarelas dessa semana da Veja traz um assunto bastante interessante. Tem um especialista que fala exatamente sobre isso. Nas grandes licitações norte-americanas, eles inserem uma seguradora. Para quê? Para que a empresa... Você sabe de que ano é isso? Antigo, muito antigo. 1800. Muito antigo. Começou na Inglaterra. Eles não fazem termos aditivos. Por quê? Porque a seguradora fica controlando tudo. Porque se passar aquele valor, o dinheiro sai da seguradora e ela paga. Então a empresa fica ali contando pregos, contando sacos de cimento, areia, etc. A obra sai no preço. O que ultrapassar, a seguradora paga. Então seria um auditor a nosso favor. E nós não temos isso aqui na lei de licitações. E tem um advogado que criou, tem lá o grupo anticorrupção. Anos atrás ele deu uma entrevista na Roda Viva e disse, tem um nome em inglês, eu não me recordo agora, essa prática. Nos Estados Unidos as obras todas são assim, isso começou na Inglaterra em 1800. Mas como nós somos mais inteligentes, né? Como nós sabemos mais, os caras criaram isso em 1800 e até hoje nós não conseguimos copiar. Mas eles são mais, talvez nós não tenhamos... Capacidade intelectual nós deles, somos mais inteligentes e não gostamos de copiar as coisas. Então, as obras, elas, se o cara passar do preço, abandonar, que nem aqui, o prédio da Receita Federal, que chegou na quarta empresa. Imagina só, se a empreiteira que ganhou a licitação, esse prédio que está atrás do doutor Armando, se a empresa que ganhou a licitação para construir o prédio da Receita toma essas atitudes... Imagina com outras obras. E eu pergunto, para que a Receita Federal precisa ter um palácio desse todo envidraçado? Do mesmo jeito que você tem a Procuradoria-Geral da República em Brasília, que é aquele cilindrão todo envidraçado. Sabe quanto custa para construir esses palácios? Nós não estamos mais no tempo do Luís XV. É um contraste absoluto. É verdade. Então, isto é do Brasil. É muito imponente, né? Muito imponente. Eu sempre digo, eu fui num tribunal na cidade de Douai, na França, naquele caso que eu cuidei, da Renata Gondi. Quando eu cheguei, eu não acreditava que eu estava num tribunal. Era um sobradinho de 3 andares, assim, numa esquina, uma porta, um elevador, sem estacionamento, sem tapete vermelho, sem nada. Ali era o tribunal da cidade de Douai. Então, aqui no Brasil... Você tem estacionamento privativo, você tem carro oficial. O presidente do tribunal parou o carrinho dele, um Peugeotzinho branco, fez a baliza, entrou na vaga da baliza, entrou no tribunal pela porta, junto com todo mundo. Eu sempre digo, Supremo Tribunal Federal no Brasil, em cada gabinete de cada ministro, tem um elevador privativo que vem da garagem até dentro do gabinete dele. Ele não cruza nem corredores. Então, isto é o nosso vício. Pergunto a você, por que quando o Barão de Mauá fez as obras que fez no Brasil, Visconde de Mauá, por que quando os ingleses fizeram a São Paulo Railway, fizeram esta maravilha de obra de arte que é a subida da serra, que poderia ser usada hoje turisticamente. E não está abandonada. Turisticamente, faz a pessoa passear de trem, como você tem nos Alpes suíços, tem em qualquer lugar. Não. Por que essas coisas saíam? O Guinle, quando fez, o Guinle, Gaffrey e Guinle resolveram fazer o maior porto da América do Sul, e isto há 130 anos, eles construíram o maior porto. Hein? E funcionava. Era o mais importante porto da América Latina. Fizeram iniciativa privada, fizeram porto. Você imagina se estivesse naquela época já em vigor a mentalidade de hoje e a corrupção de hoje, eles teriam começado a fazer o porto, quando começaram lá em 1890, e estariam hoje ainda fazendo aditamentos para terminar a margem esquerda. Eu só queria fazer aqui uma observação importante, né? Você falou em grandes personalidades, né? Pessoas que contribuíram demais. A gente não pode deixar de registrar, por mais que algumas pessoas critiquem os como colonizadores, mas os ingleses, uma participação importante com know-how,
não é? E técnicas que trouxeram. Estrada de ferro, são todos sem dúvida, tudo peças que vieram. E toda vez que isso passou para nós, não é que nós, infelizmente, talvez com o tempo, isso foi se deteriorando de uma tal maneira que demonstrou que o povo brasileiro, ele é esforçado, mas está faltando hoje um comando adequado e não tem salvador da pátria. Não adianta aparecer o Jair Bolsonaro, que fez aí, veio, é o candidato. Isso não existe. Não existe país que seja libertado por um camarada só. Isso é um pensamento. Não adianta os brasileiros. O brasileiro está desesperado para aparecer o salvador da pátria, o Sassá Mutema. Dias Gomes já escreveu isso. Quer dizer, não existe esse salvador da pátria. Né? Quer dizer, nós precisamos entender que passa por todos nós, a união de todos com um objetivo. O Brasil hoje não tem um líder. Não tem um líder. Mas é que o Brasil é uma grande sucupira, entendeu? E em cada posto de comando no Brasil existe aquele personagem do Paulo Gracindo que dizia, vamos deixar os entretantos, vamos direto aos finalmente. Não é? Aqui nós vivemos nos entretantos o tempo todo com a sucupira de cada lugar. Esta é a realidade. Nós tínhamos o melhor sistema de bondes, o sistema de transporte urbano do Brasil. Quem fez? Ingleses, Companhia City, com os nossos bondes. Tem gente que critica, viu, Cassione? É porque são ignorantes, não conhecem a importância das companhias telefônicas quando se instalaram aqui. Energia elétrica. Mas critica, você hoje vai à Suíça, Zurique, você vai a Genebra, você vai às melhores cidades europeias do mundo, as mais modernas. Zurique é a melhor cidade do mundo para se viver, eleita nessa estatística da ONU. Tá? Tudo bonde. Tudo bonde. De Praga, na Tchecoslováquia. Santos, não é? Não é verdade? Uma cidade... Nós tínhamos cidade plana. Toda ela estruturada, não precisaria fazer nada. Nada, só mudar o bonde. Só quer dizer, mudar em vez de ser aquele bonde aberto, mas a parte de... Deixa eu fazer... Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, o doutor Armando também comentando no início do programa, que o Supremo tem entendido que ações não estão passando do segundo grau. É isso? Você estava me explicando? Você pode repetir, Armando, por favor? Sim, foi um caso específico de uma ação criminal em que o STF entendeu que a execução da pena pode acontecer no momento em que o acórdão do segundo grau seja publicado. Traduzindo isso, a pessoa é condenada em primeiro grau, condenada a cumprir pena, recorre, vai para o TJ do seu estado, no caso aqui São Paulo. Se o acórdão sair desfavorável, ou seja, for mantida a sentença da cidade lá de primeiro grau, o STF entende que naquele momento ele pode recorrer, lógico que pode, mas vai começar a cumprir a pena, a execução imediata. Não é lei, é jurisprudência. Nem todos os tribunais vão trabalhar dessa forma, nem todas as câmaras criminais vão trabalhar dessa forma. Isso será motivo de debate entre a ordem, entre o Ministério Público, entre a própria magistratura e a sociedade. Mas nesse caso específico, em uma ação penal que chegou ao STF, eles determinaram o cumprimento imediato da pena. Passando por cima da Constituição, que diz claramente que ninguém pode passar a cumprir uma pena sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isto é, quando não cabe mais recurso. Como cabe recurso, e enquanto couber recurso, o sujeito não poderia começar a cumprir a pena. O que tem que mudar? Primeiro, tem que mudar o sistema de tribunais. Você tinha que ter, primeiro, nos fóruns da cidade, não um juiz sozinho julgando. Em todos os lugares do mundo, quem julga é um colegiado, na primeira instância, no primeiro julgamento. Não tem juiz singular. Na primeira instância? Na primeira instância. Não tem juiz singular. Só casos banais de menor importância é que o juiz singular vai lá, fica até de plantão de noite e julga até de madrugada. Mas de maneira geral é um colegiado. Colegiado. Aí vai para o tribunal, outro colegiado. E aí liquidou o assunto, não cabe mais. Eu sempre costumo repetir. Isso é assim na França, em Portugal é assim, na Espanha é assim, na Itália é assim, na Alemanha é assim, em todos os países civilizados do mundo é assim.
Em Portugal, você tem um tribunal superior a esses 2 níveis, que é o Tribunal Constitucional. Esse Tribunal Constitucional não recebe recursos de casos de processo. Ele resolve questões de constitucionalidade. O que é que está dentro da lei e o que é que não está dentro da lei quando há interpretação equivocada ou dúbia. Tá certo? Aqui não. Aqui você tem um tribunal, um tribunal de segunda instância, depois você tem um superior tribunal de justiça, que é o STJ, para onde vai o recurso especial, depois você tem o Supremo Tribunal Federal, que é para onde vai o recurso extraordinário, e aí, de repente, o Supremo de agora, que está legislando e está rasgando a Constituição, decide diferente. Ou muda a Constituição, ou tem que deixar o sujeito solto até o último minuto. Agora, a justiça não pode levar 20 anos para julgar um camarada como julga. E aí é que está o problema. Então, o tribunal, em vez de reconhecer que a justiça é lerda, não anda, e é por isso que há sensação de impunidade, resolve acabar com... Na canetada, né? Na canetada, passando por cima da Constituição. Aproveitando o que o professor explicou aqui para nós, é interessante porque são várias câmaras criminais em São Paulo, no TJ de São Paulo. E vai um pouco da sorte. Alguma câmara entende aquela matéria de uma forma mais branda, mais tranquila, e a outra, ao lado, entende de uma forma mais severa. Então, vai dar sorte do réu em que câmara será sorteado o seu processo. Exatamente o que o professor disse. Mas eu acho que o Cassione falou no final uma verdade. O Supremo Tribunal Federal está mais para legislador pra julgador. Não é? Sim. Eles querem dar pitaco em tudo. Mas por conta de omissão. Por conta de omissão. Principalmente depois que lá virou o Big Brother. Né? O Depois da transmissão. A câmera. Tem gente que vai maquiada, faz sobrancelha para ir lá. Entendeu? Então... infelizmente, falando de homem, olha, depois que o Cassione me trouxe a informação que cada ministro do Supremo tem um elevador privativo dentro do seu gabinete, é um total uma afronta aí você vê ontem no Fantástico as matérias sobre os hospitais, sobre pessoas que precisam fazer hemodiálise, não tem, então se gasta tanto. E olha, o Nicolau cumpre pena domiciliar, né? Tá lá preso. Nicolau dos Santos Neto. Respondeu porque gastou milhões e milhões e milhões de reais num palacete. Na verdade, ele não respondeu porque gastou milhões. Ele respondeu por ter desviado os milhões que ele deveria ter gasto, mas não deveria ter gasto. Colocou muito bem, colocou muito bem. Ele não... Olha, o Cirino está mandando abraço aqui, deixa eu ler a mensagem do Cirino. O Cirino está mandando abraço aqui, mandando um abraço para mim, muito obrigado, para o Cassione, para o doutor Armando de Matos, do Cirino, Everandi Cirino dos Santos. Tem um outro telespectador aqui, o Adnei Gazani, do Embaré. Enquanto isso, o Palácio da Polícia vive caindo aos pedaços. Verdade. É verdade. É uma vergonha o símbolo da polícia, né? Na Avenida São Francisco. É um prédio, não é culpa do doutor Gaetano, infelizmente, mas é uma situação que mostra a fragilidade da polícia. É interessante isso, o prédio do Fórum e do Palácio da Polícia foram construídos mais ou menos na mesma época. Olhem só como está o Palácio da Polícia hoje e como está o prédio do Fórum. O prédio do Fórum também tem problemas, viu, Armando? Mas é cuidado. Não, é cuidado, mas tem problemas sérios lá. Sérios. E eu não entendo um outro problema que existe, não é o caso, não vai dar tempo da gente comentar, mas acho que também, se for calcular quanto que a justiça gasta em aluguéis, seria mais barato até descentralizar ou até investir no centro antigo, reformando ou adquirindo outros espaços. Nós estamos indo para o final. Armando, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens para vocês. Um prazer estar aqui ao lado do professor Vicente Cassione. Prazer é meu. Nosso advogado criminalista conhecido na cidade, famoso. E é um prazer estar ao seu lado também. Muito obrigado. Vicente, Cassione, eu recebi durante o final de semana, nós reprisamos um programa que você participou aqui, uma série de mensagens, o nosso WhatsApp,
do pessoal parabenizando você, primeiro pela sua conduta no programa, não é aqui, é na tua vida, né? Eu queria finalizar o programa dizendo que para mim é uma satisfação poder contar, além de privilégio e orgulho, poder contar em nossa bancada todas as segundas-feiras com o Dr. Vicente Cassione. O Cassione é a grande figura hoje na cidade de Santos. Não é, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes figuras da nossa cidade como referência. Você vê o Armando tratando como professor, como todos falam. E eu queria deixar essa mensagem, porque eu sei que você faz um esforço danado, não tem nenhuma obrigação de vir, mas abre a sua agenda, que é uma agenda difícil, para vir ao programa. Muito obrigado, Cassione. Eu que agradeço você me comove com as suas palavras. Obrigado ao Armando e aos caríssimos telespectadores pelo carinho. Muito obrigado. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.